Os dados que eu vou utilizar é da planilha que vocês já têm, tá? É da planilha que vocês fizeram atividade para mim e postaram no Class, certo? O Case é aquele supermercado, né? O supermercado, qual que foi o problema? Ele teve queda no faturamento, certo? O gestor resolveu realizar uma pesquisa, né? Uma pesquisa de mercado com 1.000 clientes, tá? Então, esses 1.000 clientes apontaram reclamações, certo? Então, quais foram as reclamações? Sujeira no piso, prateleiras desorganizadas, mau atendimento, produtos vencidos e outras reclamações, né? Enfim, outras reclamações pontuais, certo? Então, a tabela já está aqui, né? Eu já desenhei a tabela para facilitar. Então, agora, o primeiro passo, a gente precisa organizar a tabela. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão digitar no Excel as informações que vocês receberam da pesquisa, né? Os dados que vocês receberam. Nesse caso aqui foi de uma pesquisa, tá? Então, a primeira coisa é organizar a tabela de modo que ela fique decrescente, tá? Então, a frequência, que é o número de reclamações, ela tem que ficar organizada de forma decrescente, do maior para o menor, ok? Vamos ver como que a gente faz isso aqui no Excel. Então, ó, eu tenho uma tabela, né, com 4 colunas, tá? A reclamações, coluna de reclamações, coluna de frequência, certo? Vou ter a coluna do percentual e a coluna do acumulado, certo? Então, eu preciso de uma tabela nesse formato, tá? Para montar o gráfico. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora é selecionar reclamações e frequência, tá? E classificar em ordem decrescente. Então, eu venho aqui, desculpa, deixa eu fazer mais devagar aqui, né? Seleciono reclamações e frequências, as duas colunas. Venho aqui nessa opção, classificar e filtrar, tá? Escolho a opção filtro. Quando eu escolho a opção filtro, ele já aparece essa setinha, né? Uma setinha indicando para baixo. Então, significa que eu vou filtrar essa coluna, tá? Então, eu abro a setinha e pego a opção aqui, ó, classificar do maior para o maior, do maior para o menor, ok? Já classificou, já colocou a minha planilha, né? A minha tabela em ordem, tá joia? Então, tá em ordem decrescente. Mau atendimento, prateleira, sujeira, produtos e outros, ok? Então, essa foi o meu primeiro passo aí na construção da minha tabela. Depois eu preciso somar, tá? Então, eu vou somar a frequência, tá ok? A frequência é o quê? É o número de reclamações, né? De cada item. Então, eu seleciono e venho aqui na opção autossoma do Excel, tá ok? Então, autossoma, somou. Olha lá. Eu fiz uma pesquisa, né, com 1.000 pessoas. Então, o número de reclamações chegou aqui, fez a soma de 1.000, ok? Então, o segundo passo, eu fiz a soma da frequência, tá? Que eu vou utilizar essa soma agora, né? O terceiro passo é calcular, né? Eu preciso calcular o percentual, porque eu vou trabalhar com percentuais. Então, eu preciso calcular o percentual de cada reclamação, né? Em relação ao total, que é 1.000. Então, eu vou utilizar uma fórmula, né? Porque se eu fizer o cálculo à mão em cada linha, eu não vou estar utilizando a planilha otimizada que o Excel me oferece, tá? Então, vamos lá. Sempre para começar uma fórmula, eu tenho que colocar o igual, né? Aí eu vou pegar. Só um detalhe. Antes de começar essa fórmula, os valores que vão vir nessa coluna percentual é porcentagem, né? Então, eu tenho que colocar uma máscara de porcentagem aqui, certo? Então, eu seleciono essa coluna e venho aqui, ó. Vou colocar o estilo da coluna, porcentagem, certo? Então, tudo que vier, qualquer valor que vier a cair aqui nessa coluna, ela é uma porcentagem, certo? Então, vamos à forma. Igual, então eu vou pegar a primeira linha aqui, 450, e vou dividir pelo total. Então, já vai dar o percentual, tá? Por que ele já deu em formato de percentual? Porque eu vim aqui, né, e coloquei nessa coluna o estilo porcentagem, certo? Como vocês já devem saber aí no Excel, quando eu puxo, bonitinho, ele vai dar os outros cálculos, mas não deu, né? Fiz de propósito aqui para vocês verem. Deu errado. Por quê? Porque eu preciso avisar para o Excel que eu quero
que ele pegue a frequência e divida toda vez por 1000, pelo mesmo valor, certo? Então, eu tenho que vir aqui na fórmula, ó, então eu clico aqui na primeira fórmula, B30 é a célula onde está o total, o 1000. Então, aqui eu tenho coluna B, linha 30. Então, B30 está o 1000. Então, eu vou selecionar o B30 e vou digitar no teclado a função F4. Pronto. Então, eu travei, congelei aí o valor 1000, que é o total, tá? Agora sim, se eu puxar aqui, ó, vai dar certo. Então, agora ele fez todos os percentuais de todas as linhas. Se nós tivéssemos 1000 linhas, ele teria feito o percentual dessas 1000 linhas, tá? Agora eu preciso calcular o acumulado, né? O que é o acumulado? É a soma dos percentuais, linha a linha, né? Então, o primeiro acumulado, eu vou colocar aqui, igual, né? 45. Primeira linha não tem nada para acumular ainda, certo? Vamos fazer agora o segundo acumulado. Então, eu venho e coloco igual 45, que é a minha primeira linha, mais o próximo, que é o 23. 68, certo? Aí agora aqui é só eu vir também e puxar. Bonitinho, ó. Ele calculou o acumulado do percentual, tá? Se tivesse 1000 linhas ele teria feito. Tá joia? Então, aqui, o que eu tenho pronto? Eu tenho pronto a minha tabela, né? Essa tabela que vocês até já têm pronta, que vocês fizeram manualmente. Alguns fizeram no Excel, tá? Aí, agora, ela é a matéria-prima para eu desenhar o meu gráfico, né? Que é a estrela aí da nossa aula de hoje, né? Que é o gráfico de Pareto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dados que eu preciso para montar esse gráfico. E quais são esses dados? Reclamações, a coluna reclamações, a coluna frequência e a coluna acumulada. O meu gráfico, ele vai utilizar essas três informações. Reclamações, frequência e acumulado. Venho aqui, bonitinho, seleciono o que eu quero, que tem no meu gráfico, total não seleciona, tá, gente? Vou vir aqui na opção inserir colunas e vou adicionar um gráfico de colunas, certo? Então, tá aqui o meu gráfico de colunas. Vamos aumentar ele aqui um pouquinho, para ficar melhor visualizado aí para vocês, tá? Então, no eixo X, eu tenho as reclamações. Então, lá no eixo X eu tenho mau atendimento, prateleira, sujeira, produtos e outros, né? No eixo Y, eu tenho a frequência, né? O número de reclamações, ok? E isso nos tópicos em azul aqui, né? O acumulado está em vermelhinho aqui, tá ok? Está em vermelho. Nós vamos melhorar esse gráfico, que não está ainda, ele não é um gráfico de Pareto, tá? Então, a primeira coisa, nós montamos um gráfico em tabelas, certo? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o gráfico e vou lá na opção formatar, tá? Aqui em cima, opção formatar. Aí eu venho aqui, ó, formatar, aliás, área do gráfico e vou escolher o acumulado. Então, agora nós vamos mexer só no acumulado do gráfico, tá? Então, vou escolher acumulado. Pronto, selecionou ali o acumulado, certo? Vou formatar a minha seleção e vou escolher aqui o eixo secundário, que é o eixo vermelho, ok? Então, olha lá. Agora ele já colocou o acumulado ali como em destaque, né? O acumulado ficou grande em vermelho, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito no eixo vermelho, que é o eixo secundário, certo? E vou escolher a opção alterar tipo de gráfico. Então, vem aqui, ó, alterar tipo de gráfico, certo? E vou escolher o tipo de gráfico linha com marcadores, certo? Que é esse aqui, ó. Linha com marcadores. Peraí, linha com marcadores. Pronto. Escolhi. Ok. Ah, agora sim ele começa a aparecer, né? Ter a carinha aí de um gráfico de Pareto. Ok? Aí, depois que eu escolhi essas linhas com marcadores, eu vou vir aqui, né? No eixo
vertical, né, representa os números da frequência. Seleciono, botão direito, e vou escolher formatar eixo, certo? Aí eu venho aqui, ó, mínimo 0 e máximo 1000, né? O que é esse 1000? É o número nosso de reclamações. Então, ele vai até 1000, tá? Aqui, ó. Porque lá ele tinha feito uma forma automática, né? Ao gosto dele. Agora aqui nós vamos vir e vamos colocar até 1000. Agora eu venho aqui nesse outro eixo, botão direito, aqui é o percentual. Então, ele vai começar em 0 e vai até... Aqui o 1 representa 100, tá? E vai até 1. Porque eu não posso ter 120%, né? O nosso gráfico vai até 100%, certo? Então, ali, ó, ele já vai melhorando mais ainda a nossa representação de Pareto aí, certo? Agora eu vou clicar com o botão direito no azul, certo? E vou colocar adicionar rótulo dos dados. Então, ele vai vir e vai colocar os valores. Olha lá, mau atendimento, 450. Prateleiras, 230. Sujeira, 150. Produtos vencidos, 120. E outros, 50. Vou vir agora na linha vermelha, que é o acumulado, né? A linha vermelha está representando a nossa coluna de acumulado. E vou também adicionar os rótulos, que são os valores. Certo? Então, ó, veja como que o nosso gráfico ficou. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. Isso. Certo? Então, agora eu tenho o eixo azul, que representa as reclamações, né? Representa as reclamações, aqui tem o que ficou como rótulos, né? Os números de reclamações, lá, 450, 230, 150, 120, 50. E a linha vermelha, que representa o meu acumulado. Tá ok? Então, quando eu olho esse gráfico, o que eu enxergo? Se eu resolver meu problema de mau atendimento, se eu resolver o meu problema de prateleiras desorganizadas, eu vou estar resolvendo já 68% dos meus problemas. Se eu mandar limpar o piso, fechou. 83% das reclamações estarão solucionadas, certo? E depois, com calma, eu vou resolver os outros também, né? Não posso deixar produto vencido. Mas aqui é gritante, né? Se eu resolver 3 opções, né? 3 reclamações dos meus clientes, eu já vou estar sanando 83% dos meus problemas. Ok? Então, aqui é a representação gráfica, né, da tabela de Pareto. Então, por exemplo, vai fazer uma reunião, fazer uma grande apresentação para o seu chefe, ou coisa do tipo, você tendo um gráfico, ele é muito mais visual, ele é muito mais gritante. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né? Tenha ficado bem entendido. E agora nós vamos partir para uma próxima etapa da nossa aula.